Olá, está no ar o podcast Encontro Marcado, numa parceria com a Associação dos Magistrados Mineiros, a AMAGES, trazendo hoje um tema muito especial da história de Minas e do país. Vamos falar dos 80 anos completados em outubro passado do Manifesto dos Mineiros, um primeiro documento mais importante em defesa do Estado de Direito em 1943. E para falar sobre o assunto, nós vamos começar com dois convidados especiais que são também familiares de alguns dos 92 signatários desse manifesto. A desembargadora do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, Juliana Campos de Andrade, que é neta do ex-governador Milton Campos, e também o desembargador do mesmo tribunal, Dorgal Borges de Andrada, que é neto do ex-presidente da Câmara dos Deputados, José Bonifácio Andrada. Aos dois, muito obrigado pela presença, é um prazer recebê-los aqui em nosso programa. Bom, e a você que nos acompanha, por favor, inscrever-se em nosso canal no YouTube e deixe lá suas sugestões e comentários que serão muito bem-vindos. Doutora Juliana, o que foi esse Manifesto dos Mineiros e qual que é a importância histórica dele? Olha, o Manifesto dos Mineiros foi uma digamos, não uma rebelião, mas um documento pensado, refletido e encaminhado à sociedade brasileira, assinado por 93 signatários, membros, integrantes da sociedade mineira, juristas, professores, parlamentares, sobretudo, visando conscientizar a população a respeito dos abusos e dos excessos que vinham sendo cometidos contra a democracia e a liberdade no Brasil da época. Muito bem. Doutor Dorgal, falei aqui que o senhor é neto, então, do ex-presidente da Câmara dos Deputados, José Bonifácio Lafayette de Andrada. Contextualize, por favor, esse momento da história brasileira, como é que se caracterizava o chamado Estado Novo, que era o alvo dessa reação, resistência do manifesto? Orião, primeiramente quero dizer aqui que a doutora Juliana, nossa colega, sintetizou, né? Foi um documento mesmo que veio para, vamos dizer, a oposição não existia, porque o governo era um Estado Novo, vamos dizer popularmente. Nenhum de nós tinha nascido, mas sabendo pela história, era uma ditadura. Não permitia, então, uma oposição. Não permitia um documento contra o governo. E esse documento foi muito claro, muito forte, e dizem que foi o começo do fim da ditadura, em 43. Foi o começo do fim da ditadura. Foi em 43, a ditadura caiu em 45, depois da guerra, em 46 teve eleição. Agora, isso que é interessante, é que, embora a grandeza do documento, os valores que estão nele de defesa do Estado de Direito, da democracia, da liberdade, se a gente, né, acho que o interessante é você entender o que se passava na época. Porque para assinar aquele documento, não era qualquer um que assinava aquele documento. O Estado Novo, chamado Estado Novo, que era o Estado totalitário do Getúlio, começou em 37. E começou em 37, é curioso falar que ele começou em 37, porque a Europa inteira vivia um momento da pré-Segunda Guerra, e a pré-Segunda Guerra, na Europa, eram os valores totalitários que predominavam, seja do fascismo, do comunismo, do nazismo. Então a Europa vivia um momento muito de governos totalitários que era moda. Hoje é muito fácil de falar em democracia, mas na época a democracia não era esse valor que nós temos hoje. Isso foi pós-guerra, com os americanos ganhando, a Inglaterra ganhando. Então a gente fala em democracia hoje, mas naquela época não era fácil falar em democracia, né? A moda era o totalitarismo, tanto que o Getúlio implanta aqui em 37, a ditadura do Getúlio, que veio até 46, com a eleição propriamente dita. E era uma ditadura, vamos dizer, numa época que não existia televisão. Não existiam jornais não corriam, não existia internet, praticamente não existia rádio no interior. Uhum. E até também, porque se existisse seria controlado também. Né? Os poucos que existiam nas capitais, os jornais eram controlados, as rádios eram controladas, né? Muito bem controladas. Tinha um departamento de imprensa e propaganda, o DIP, salvo engano, que controlava muito, só saía publicado aquilo que o governo permitia. Mas o outro lado mais difícil, do interior, por exemplo, meu avô morava no interior, diferente do Dr. Milton Campos, né? O Dr. Milton Campos era um sábio, mas ele morava na capital. Embora sofresse as mesmas pressões, o interior, a gente sabe, o juiz, o promotor, o delegado tem muita força. Eram todos nomeados não havia concurso, a não ser do juiz. Para você enfrentar no interior a polícia militar, que também não era concurso, nomeada pelo governo, pela ditadura, o delegado de polícia, o promotor de justiça.
toda a mídia. Era difícil você ter coragem de assinar um documento desse, que foi tão belamente escrito pelo Milton Campos, que conseguiu adesão de tanta gente, mas se você for voltar àquela época, tinha, além da grandeza do documento, uma pitada muito forte de coragem ali. Pois é, doutora. Porque todos foram perseguidos, quase todos, de alguma forma, direta ou indiretamente. Como é que foi isso, doutora Juliana? Porque sendo o avô da senhora, Milton Campos, o autor intelectual, quem redigiu esse documento, né? Quer dizer, como requereu muita coragem, determinação para enfrentar essa situação, que depois da guerra, até fácil dizer que a democracia foi prevalecendo, né? Mas havia muito risco. Houve perseguição? Como é que isso foi na família? Olha, eu sempre ouvia a história e li recentemente também um fato que é mencionado em todos os estudos, textos sobre o Manifesto dos Mineiros, é que Milton Campos fez uma seleção de 3 textos, um deles redigido por Dari de Almeida Magalhães, o dele e o de Pedro Aleixo, e consolidou no texto final, a redação final, foi o redator final, com a contribuição de inúmeros outros. Perguntado sobre o efeito que o manifesto provocaria, ele teria dito, não sei se fará onda, mas abrirá muitas vagas. E realmente abriu vagas, inclusive a dele. Milton Campos, à época, era advogado da Caixa Econômica Federal e foi afastado. Então, a vaga que a senhora refere aí é o desemprego dele, a vaga demissão dele, a demissão deles, né? Então, é como o desembargador Dorgal mencionou, ato de coragem. Realmente homens que enfrentavam o regime em busca do resgate das liberdades e da democracia, entregando a própria sorte nas mãos do poder estatal, que era um poder autoritário. Entendi. Se o avô da senhora escreveu, o avô do Dr. Dorgal imprimiu. Foi uma impressão assim clandestina? Como é que foi feito isso? Esse fato é muito curioso, eles escolherem Barbacena. Na verdade, um dos signatários, se não me engano, o Virgílio Melo Franco, ele tinha casa em Barbacena. E o Virgílio Melo Franco, ele não era barbacenense, mas passou muita parte da infância da vida dele lá, porque o pai dele, se não me engano, foi juiz em Barbacena. Então ele tinha casa e convivia. E foi contactado o Virgílio Melo Franco para ver se conseguia um local mais, obviamente, muito secreto, muito sigiloso, porque senão ele ia ser preso. E o próprio dono da gráfica ia ser preso. E o Virgílio Melo Franco fez uns contatos em Barbacena, tinha um amigo dele chamado Aquiles Maia, se não me engano, eu até o conheci, já é falecido, e localizaram uma gráfica. Só que essa gráfica ficava no centro da cidade, na praça principal. Essa gráfica, acho que deviam existir poucas gráficas naquela época, tipografias, né, que a gente fala de tipografia. E o dono dessa gráfica, de Barbacena, chamava-se Dari Bernardo. Eu o conheci também, já idoso. Ele tinha o meu avô como advogado dele. Meu avô, naquela época, tinha menos de 40 anos, era muito amigo, a cidade era pequena. E meu avô também era um dos signatários. Ele não sabia disso, porque era tudo segredo, né? Ele não sabia que meu avô seria signatário. Mas ele consultou meu avô sobre... Ele não entendia aquilo, o que seria aquele manifesto dos mineiros, pedindo tanto sigilo, tanto que ele foi solicitado a ele. E ao conversar com meu avô falou com ele que, ó, você pode... Eu ouvi de meu avô isso, você pode fazer com muito cuidado, tal. Se a polícia chegar, você fala assim, assado, você vai conseguir se livrar, se a polícia chegasse. E então esse fato foi engraçado, ele foi assinado, ele foi impresso em Barbacena, mas antes, ainda na coleta de assinaturas, isso eu ouvi dele, inclusive meu pai era rapazinho, meu pai tinha 15 anos, 16 anos, eles desceram, porque Barbacena é cheio de montanha, eles desceram e foram à estação, sabe? O trem passou, na época não havia automóvel, tudo era trem, um mensageiro, né, do pessoal de Belo Horizonte, que estava articulando, o trem passou e parava 15 minutos para subir, encontrou secretamente com meu avô, meu pai era criança, assistiu isso, foram no canto, meu avô assinou, e ainda antes da impressão, para colher a assinatura, então ele ia de estação em estação, às vezes descia e pegava cavalo para chegar na tal cidade, porque as pessoas estavam contactadas, às vezes por telégrafo, não tinha telefone, era telégrafo, ou por cartas, né, pelo correio que ia pelo trem. Então teve esses dois fatos. Esse momento que meu avô disse que recebeu escondido o manifesto na estação, foi no canto, assinou. Aí depois do manifesto já pronto, eles tentaram localizar uma cidade do interior, escolheram Barbacena, e foi essa gráfica, a gráfica Bazar Moderno, chamava. Essa gráfica hoje não existe mais, fechou, mas fechou tem 10 anos, porque
Fechou até inclusive da modernidade, né? Nem foi por isso, por razão política não, né? Então foi curioso, ela foi realmente impressa lá e meu avô indiretamente participou porque o dono da gráfica estava com medo, consultou. Essa gráfica foi curiosa, que ela ficava no centro, no coração da cidade, nem era escondida no bairro. E de fato, na época um documento impresso também era coisa rara, né? Porque não existiam gráficas. Também isso foi uma grande virtude, ele pôde ser distribuído em Minas Gerais. Sim. E foi um ato muito, assim, muito feliz, porque se fosse percebido antes, esse documento não ia ser impresso, né? Certamente. E como a senhora falou, doutora Juliana, que houve então essa represália, demissões, houve prisões também? Dos signatários do manifesto, eu não tenho notícia de prisões. Não. Sim. Até porque acho que o grupo que assinou, eles eram pessoas muito respeitadas, todas elas com funções, né, e bem, representando bem a sociedade. E agiram com inteligência, né? E agiram com muita inteligência e com muita cautela. O texto do manifesto é um texto elegante, é um texto muito bem formado, não havia expressão de ataques pessoais. Não agredia ninguém, né? Não agredia, exatamente. Então não caracterizava um crime. Exatamente. Então, assim, era aquela linguagem que os doutrinadores dizem, né? Era um texto com uma linguagem que se usa na sala de jantar das famílias mineiras. Então, tudo isso contribuiu para que o sucesso do manifesto que atingisse o seu objetivo. Isso, eu só queria completar, a virtude do texto foi essa, é que eles não permitiram um linguajar de adjetivos que pudesse ser enquadrado na antiga lei de segurança da época. Segurança nacional, né? Nacional. Quem ofendesse a ditadura estava cometendo crime. Eles conseguiram fazer de uma maneira tão sábia que deram a mensagem de busca de democracia, de liberdade, de busca dos direitos, mas de uma forma que não conseguia enquadrar. Foi um jeito muito mineiro mesmo, que o governo federal não conseguiu enquadrar. Por isso, como diz a doutora Juliana, eles tiveram que retaliar não com prisões, que faziam na época fazia esse arrodo. A punição financeira, no caso. A punição financeira, Entendi. Fazendo as demissões. Muito bem. Esse é o nosso encontro marcado, né, o podcast com a parceria da Amages. Doutora Juliana, a senhora fez a referência aí do costume, da tradição da família mineira, né, a sala de jantar, enfim. Qual que é a razão desse protagonismo dos mineiros nesse manifesto? Ele poderia ter tido o mesmo êxito se fosse de outro estado, por exemplo? Olha, Orion, eu acho difícil e até temerário dizer que não. Mas acredito que a influência política e o comportamento do político mineiro, do homem público mineiro, do cidadão mineiro, com muita discrição, com muita elegância, contribuiu e muito para o resultado que se alcançou com o Manifesto dos Mineiros. E essa é uma vocação dos mineiros, doutor Dogal, desde lá o Brasil colônia, Confidência Mineira, né? Esse espírito mineiro, como é que o senhor avalia? Como é que ele e também nessa época, tem alguns historiadores, completando o que bem disse a doutora, o espírito mineiro, e também tem uma dose aí, talvez, de política, porque em Minas, em 30, foi Minas que botou o Getúlio, na Revolução de 30, né? Botou o Getúlio no governo, derrubou o Washington Luiz com o candidato dele, que era o Júlio Prestes, e pôs a Revolução de 30 para modernizar o país. E foi o que aconteceu realmente, em 30. Foi Minas, o governador de Minas, unido com o Getúlio, que era governador do Rio Grande do Sul, e da Paraíba, que era o presidente João Pessoa. Chega em 37, ao implantar o Estado Novo, o Estado Democrático, ele como que rasga aquelas bandeiras que eram da fundação da Revolução de 30, que deu os votos às mulheres, que acabou criando a abertura do país, né? A modernização do país. Então, o Getúlio, de certa forma, ele traz aqueles ideais que foi feita a Revolução de 30. O Rio Grande do Sul não ia ser contra ele, porque ele era gaúcho. Então, o Estado, talvez, que se sentiu mais diretamente atingido, né, pelas ideias que supostamente foram traídas, foram os mineiros também. E, como diz a doutora Juliana, muitos deles, a maioria deles, já tinham sido parlamentares, eram grandes nomes professores, eram grandes parlamentares, eram grandes expressões, por isso que também deu uma repercussão. E depois, em seguida, após o Manifesto Mineiro, ninguém conta muito, mas o ex-governador de São Paulo, Armando Salles, ele também, isso foi em 43, né? Ele seria candidato a presidente em 38, só que não veio a eleição de 38, porque teve o golpe em 37. Ele era um dos candidatos contra o Getúlio em 38. Em 43, ele foi preso, foi exilado. Em 43, ele voltando, ele faz um manifesto
em consequência da coragem dos mineiros, ele lança o Manifesto aos Brasileiros. Mas eu acho que a Minas Gerais foi atacada muito assim, em primeiro momento. Aliás, a relação de Getúlio com Minas Gerais sempre foi assim, um pouco meio turbulenta, desde quando ele subiu em Ouro Preto. Em Ouro Preto, envolveu lá Afonso Pena, se não me engano, não é isso? Desde a juventude. Bom, e aí, doutora Juliana, foram 92 signatários, né, personalidades da vida política, intelectual, econômico, social do país, de Minas e do país, né? Agora, quais foram os impactos dessa iniciativa sobre o chamado Estado Novo? O que eles defendiam que, de acordo com o Estado Novo, estavam traindo os princípios da Revolução de 1930. Mas, de acordo com os mineiros, quem traiu foi o presidente Getúlio Vargas. Era realmente alguns preceitos previstos na Constituição da época que estavam sendo observados. Além da lembrada aqui traição de Getúlio ao povo mineiro, a restrição às liberdades públicas, à liberdade de expressão, de manifestação do pensamento, o controle sobre os atos de direitos individuais que ficaram sopesados, tudo isto contribuiu para que o movimento acabasse na queda do Estado Novo, que se deu algum tempo depois e com uma nova Constituinte. Então, a senhora acha, ou também acha que esse manifesto contribuiu, então, foi o início do fim dessa ditadura Vargas. Depois surgiram eleições novamente? Pois é, justamente. Muitos historiadores falam isso. Embora o manifesto fosse mineiro, ele vazou de Minas, né? Ele vazou, embora fosse não existia televisão, ele fosse mais focado para os mineiros. O Rio de Janeiro encostado, a capital encostada em Minas. Isso também, vamos dizer, penetrou muito no Rio de Janeiro, e foi em 43. Em 45 ele começa a cair com a guerra também, as ditaduras perdendo a guerra. Isso. Mas não há dúvida de que foi o primeiro manifesto publicamente de pessoas a confrontarem a ditadura. Porque antes se confrontava só dentro dos cafés, com medo, a boca pequena. Ninguém tinha coragem. A época era muito complicado, não é essas ditaduras modernas. Tudo era do governo, né? E, para quem não lembra, quem não sabe, não existia. Ele fechou o Congresso Nacional, fechou o Congresso, fechou todas as câmaras de vereadores, fechou todas as assembleias legislativas, nomeava os promotores, nomeava os delegados, não havia concurso. Era uma dificuldade você que fez contra o governo. A negação da política também, né? A negação da política. E da democracia. Da democracia, da política, da participação de todo mundo. Então foi um documento que hoje a gente não percebe, mas para a época foi a primeira demonstração pública que nós podemos falar mal do governo. Nós podemos atacar a ditadura. Então aquilo balançou. O Getúlio deixou de ser aquele, vamos dizer, intocável. Sim. Né? Mostrar o Getúlio não é intocável. Aí começou a pipocar outros manifestos, menores manifestos no país inteiro. Porque viram, olha, nós podemos falar mal do Getúlio. E sem dúvida ali ele começa a perder aquela áurea de ditador, e começa 2 anos depois ele cai. Quebra do líder, né? Doutora Juliana, houve algum evento, né, em homenagem a essa data histórica dos 80 anos? Porque é sempre importante a gente olhar para a história para iluminar o nosso presente e o nosso futuro, né? Porque além da senhora e do Dr. Dorgal, nós temos outros 3 desembargadores aqui do Tribunal de Justiça de Minas Gerais que também são familiares, né, são netos, parentes desses signatários. Os desembargadores Pedro Aleixo, né, Alberto Deodato e Marcos Caldeira Brant. Houve algum evento lá no tribunal? No tribunal? Entre vocês. Entre os colegas. Isso. Nós sempre que nos encontramos, né, desembargador Dorgal, todas as sessões do pleno em que estamos presentes, somos convocados a nos reunirmos, estarmos juntos e fazer a fotografia. Então, ano a ano, de tempos em tempos, nós temos ali uma foto que relembra o manifesto dos mineiros, desembargador Dorgal, Alberto Deodato, Pedro Aleixo, Caldeira Brant e eu. E o tribunal, a Magis, né, fez publicar na última revista, na Magis Cultura, um texto sobre o Manifesto dos Mineiros, e o desembargador Marcos Henrique Caldeira Brant vem fazendo estudos históricos e levantando material sobre o tema. Aqui em Minas, em 2013, na comemoração do aniversário do Manifesto dos Mineiros, foi no governo Anastasia, uma grande solenidade ocorreu na cidade administrativa, no Palácio, com divulgação de documentos históricos. A imprensa oficial fez publicar um importante
texto, né, um livreto sobre Manifesto dos Mineiros, com declarações do presidente do Tribunal de Justiça à época, Ministério Público, Assembleia Legislativa. É um texto que realmente material muito significativo para o conhecimento do tema. Muito bem. E também, há 10 anos atrás, teve uma bonita manifestação, 70 anos, na Assembleia Legislativa. A Assembleia também fez uma homenagem, sessão especial, né? Doutor Gal, o senhor falou que o manifesto, a partir da divulgação dele, multiplicou-se outras manifestações, outras iniciativas semelhantes. Pode-se dizer que esse manifesto dos mineiros, depois foi, assim, talvez um embrião de uma proposta partidária? Sim. Os historiadores veem como o Getúlio, com a queda do Getúlio, vem eleições de 46, né, que veio a eleição da Câmara dos Deputados e a Constituinte. E surgem 3 grandes partidos na época, o UDN, PSD, o PTB e muitos outros. PR, PL, mas eram menores. Os 3 grandes eram o PSD, a UDN e o PTB. A corrente política que fazia oposição mais acirrada ao Getúlio, ela se concentra, não totalmente, mas a maioria funda um partido de oposição que era o UDN. Então, o manifesto é um embrião de um pensamento que acaba desaguando num partido de oposição. Embora alguns do manifesto foram para o PTB também, e alguns foram até para o PSD, que era o partido do governista, que dificilmente perdia as eleições. A UDN ficava sempre na oposição. Então, esse espírito de oposição, essa vontade E a UDN era formada mais por bacharéis em direitos, na época. Em 45, na eleição, eram homens mais idealistas e mais voltados para os direitos, para as garantias dos direitos, as liberdades. A UDN nasce assim, com essa vontade de ser contra a ditadura do Getúlio, mas na maioria deles eram bacharéis em direitos, embora tivessem empresários, jornalistas. E o PSD, que era o partido mais governista, eram mais homens da zona rural, eram mais homens conservadores, era um partido que dava mais estrutura, mais estabilidade ao governo. Mas, sem dúvida, a sua pergunta é essa. Se ele seria um embrião, acabou, por coincidência, eles sendo os oposicionistas que se unem num partido. Alguém capitalizou isso, né? E um grande número dos signatários, oriundos que depois se filiaram ao DN e tudo mais, foram eleitos parlamentares constituintes de 46. E até governador também. E até governador. Milton Campos foi constituinte, o avô do desembargador também. Vários foram constituintes. Doutora Juliana, por que a nossa democracia é assim tão frágil, né? A cada momento surgem turbulências, aí ela passa por dificuldades, como foi essa do Estado Novo. Recentemente tivemos essas dificuldades. A democracia hoje está mais sólida no Brasil? Eu entendo que sim. Eu acho que o Brasil vem dando exemplos de Estado de um país que respeita e mantém um Estado democrático de direito, com turbulências, é verdade. Aliás, a democracia, ela permite as turbulências. O que não permite turbulência é o Estado autoritário. A democracia vem se consolidando. Nós tivemos recentemente exemplos muito significativos de uma democracia consolidada, avançando no tempo, cada vez mais e cada vez mais forte é o que desejamos. Então, doutor Gal, o Manifesto dos Mineiros foi uma turbulência necessária, né? Como bem disse a doutora Juliana, o que não se permite turbulência é a não democracia. E realmente, na época, não havia um Estado de Direito Democrático. Fazer o manifesto era uma coisa que não fazia parte do jogo, porque o jogo não era democrático. Então, hoje a gente tem essas sobras ideias, essas ameaças e tal, mas, na verdade, é que a democracia... O meu avô, ele era presidente da Câmara quando foi fechado o Congresso, por 3 ou 4 meses. Não me lembro se foi em 69, fechou o Congresso por 6 meses. Foi outra ditadura. Outra ditadura. Ele falou uma frase que eu me esqueço, que ficou gravada, dizendo assim, olha, os jornalistas apertaram ele, é isso que a doutora disse. Falaram, no Brasil são perenes os eleitores e as eleições. Então não adianta. Você pode derrubar, fazer, mas desde que haja eleição, claro, eleições que sejam transparentes, sejam corretas, sejam limpas, o jogo democrático estoura, todo mundo briga, mas na eleição, você vê agora na Argentina, todo o país toma um lado que acha que é necessário, que não é necessário. Não pode deixar de ter as eleições. Muito bem. Doutor Giano, só para a gente fechar essa parte aqui, só tem alguma indicação de leitura para os nossos espectadores, caso queiram se aprofundar mais sobre o Manifesto dos Mineiros, o que a senhora indicaria? Orion, eu conheço uma publicação do Instituto dos Advogados de Minas Gerais, que também no aniversário de 70 anos do Manifesto, publicou
alguns textos, alguns artigos sobre o Manifesto dos Mineiros, além do documento que foi publicado pela imprensa oficial. Eu assim, até fico muito feliz e muito honrado, porque recentemente eu descobri folhas do texto original, datilografadas, enquadradas, que foram cedidas ao Arquivo Público Mineiro, e alguns desses quadros restaram lá na biblioteca lá da casa do meu pai. Então, o Arquivo Público Mineiro tem uma boa gama de material para pesquisa, a revista lá do Instituto dos Advogados e a publicação da imprensa oficial. E ilustres, né, membros da política mineira que conviveram, também escreveram muito sobre o tema. A Daria Almeida Magalhães, se não me engano, Afonso Arinos escreveu. Provavelmente eu devo ter, né, posso estar faltando aqui a memória, mas o Bonifácio Andrada provavelmente estudou muito o tema, né, constitucionalista que foi. Estamos aí nessa linha, aqui dentro do estado de Minas Gerais. Ok. E tem um livro também, doutor, eu vou até pedir perdão porque eu não me lembro o autor, mas eu recebi do desembargador Carlos Henrique Caldeira Brant a fotografia de um livro que foi editado pela Assembleia, que é a História do Manifesto Mineiro, eu não me lembro do autor que foi. Nos seus 60 anos, nos seus 70 anos, é um livro muito bom. Ok. Estamos então no nosso Encontro Marcado podcast aqui na parceria com a Mages. Doutor Drogal, nessa época aí do Estado Novo, né, que precedeu o lançamento do Manifesto dos Mineiros, o Congresso, como o senhor já disse, estava fechado, não havia eleição. Como que eram escolhidos os cargos públicos? Governadores, prefeitos, delegado de polícia, não havia concurso público, né? Para delegado e promotor ainda não havia só para o juiz. E a população também era bem menor, né? Nós não podemos entender o Brasil da época como hoje. Hoje o Brasil está com 200 milhões de habitantes, 210. Na época talvez tivesse 50 milhões. O Getúlio nomeou todos os interventores fazendo o papel de governador, né? Nomeou os políticos que eram muito fiéis a ele, a ser os governadores dos estados, e os governadores replicaram. O número de municípios era bem menor, hoje são 800, na época talvez não fosse 200. Replicaram nas suas cidades. Barbacena, pelo que eu ouço da minha história, foi nomeado o interventor, e era todo mundo muito fiel, muito duro. E aí, da mesma forma, a chefe de polícia, o chefe da polícia militar, era tudo dentro de uma estrutura muito sólida, né, do Estado Novo. Era impossível você romper aquilo, porque não havia parlamento. Não havia parlamento, ainda que fosse tolhido, como foi na época dos militares, mas havia parlamento, ainda que com a censura. Então não havia governador disputa. Você não podia. A imprensa era muito pequena, né? Pelo país era pequeno. Os jornais eram totalmente controlados, só era publicado. E o grau de violência física no mundo de 80 anos era muito maior, né? E foi essa, assim, a razão da durabilidade desse Estado Novo? 15 anos? Com certeza, Orion. Controle comum de ferro. O controle era exercido pelo Poder Central, não tínhamos eleições, os cargos eram designados pela estrutura do Poder Central, para os cargos mais significativos. Realmente foi período duro, 15 anos, de muita restrição a liberdades públicas. Agora, é curiosa a história, né, doutor Drogal? Porque está sempre nos ensinando, né? Olhando para trás, enxergando o presente e o futuro, vislumbrando as mudanças, né? Afinal de contas, quem foi Getúlio Vargas? Porque se a gente for tratar de Getúlio Vargas como dessa primeira passagem dele pelo governo, a maior passagem, 15 anos, depois ele foi numa passagem menor, como eleito, foi mais populista, né? Enfim, e parece que ele aprendeu alguma coisa, né? E hoje, pelo que a gente vê da história, é um dos presidentes mais lembrados, né? Assim, no conceito popular. Eu penso que o Getúlio era uma dicotomia, né? Porque ele foi um grande ditador terrível. Aliás, para quem gosta mais da história, na Segunda Guerra, ele manda prender a esposa do Luiz Carlos Prestes, que era uma judia que morava no Brasil. Olga Prestes. Olga Benário. Olga Benário Prestes. Isso. Prende essa senhora, entrega simplesmente na mão dos nazistas, que a colocam no centro de concentração e ela é morta. Então esse era o Getúlio que prende o Graciliano Ramos, que persegue o Jorge Amado. Era um homem de alto grau de disposição à violência política, né?
Mas no segundo momento, ele vem eleito em 50, né? Ele volta, aí já tinha, depois de 46 ele cai, vem as eleições, elege o presidente Dutra, vence o mandato em 50, em 50 ele volta eleito. Mas aí ele teve que pagar os pecados que ele cometeu lá atrás. E aí ele sofreu uma forte pressão da oposição e ele não suportou. Talvez ele tenha achado que seria um governo tão simples como foi nas épocas antigas fechadas. E ele não suporta a cobrança da oposição, da opinião pública, dos jornais. Agora, de fato, o que marca toda a trajetória do Getúlio não é o Getúlio em si, mas é o movimento de 30 que traz as mulheres para a eleição, cria o voto secreto. Sim. O voto era aberto. Você votava e o delegado estava vendo que você votava. Como é que você vai fazer isso? Não tem jeito no interior. As mulheres votaram, criou alguns criticam, não, mas ele criou a Justiça do Trabalho. Ele amplificou as universidades, a maneira mais liberal de proferir as aulas. E houve uma modernização também econômica, né? Ele traz Volta Redonda, o Brasil participou da guerra, os Estados Unidos investiram muito aqui depois da guerra. Então, modernizou o país. Mas isso eu digo que era mais um ideário de 30. Sim. Ideário de 30 que se percorreu até... E no que tange também, assim, pelo que eu leio, ele é muito conhecido, porque ele ficou 15 anos, depois mais até suicidar, mais 5, ele ficou 20 anos na presidência, então ele é muito conhecido. Mas eu acho que mais querido dos antigos, acho que foi o Juscelino. Acho que ele é mais conhecido, mas o mais querido talvez seja o Juscelino. A gente fala da realização trabalhista, 20 anos. Petrobras, enfim, tem algumas realizações que realmente marcaram muito. E ficaram, né, como a herança dele aqui política, né? Teve um lado positivo, né? De alguma forma, essas medidas, principalmente a CLT, a Petrobras, a Companhia Siderúrgica Nacional, foram importantes também para o país, são até hoje. E ele foi muito sensível às influências de fora, né? Naquele primeiro momento, ele tinha uma influência dessa ditadura, digamos assim, que quando crescia no mundo também o nazismo e o fascismo na Itália, né? Quer dizer, depois ele voltou democrata, né? Quer dizer, outro momento político do mundo como um todo, né? Como é que foi a experiência da senhora com esse manifesto? A senhora teve contato com ele logo cedo e como que ele chegou à população, se é que chegou? O que eu conheço de relato de doutrina, de histórico, foi a história da elaboração do manifesto, a forma como o desembargador Dorgal mencionou agora há pouco, né, de todo aquele segredo, todo o cuidado, todo o zelo, e da distribuição do documento em alguns setores da sociedade para algumas pessoas bem definidas. A divulgação do manifesto não foi ampla no sentido de um órgão de imprensa publicá-lo. Isso não chegou a acontecer. Mas foi feito quase que uma entrega pessoal, o encaminhamento era feito a algumas pessoas, personalidades e de setores que poderiam, de alguma forma, influenciar e se conscientizar do que estava acontecendo. Mas mesmo assim, a doutora tem razão, a questão era o medo, né? Você distribuir esses manifestos para os setores que estavam dispostos a ler aquilo e repercussão. Mas houve uma repercussão indireta. No momento em que se demite a figura de Milton Campos do seu cargo, do seu trabalho na Caixa Federal, aquilo foi um barulho na cidade. Teve uma repercussão, né? O meu avô também, a certo momento, ele teve que sair de Barbacena e ficar escondido, não, teve que mudar para uma fazenda, porque havia muitas perseguições. Isso dava uma repercussão na cidade. Então, indiretamente, aquilo mexeu com a população. Não é? É igual, nós não podemos dar nas devidas proporções, prenderam 25 inconfidentes, mas mexeu com o Estado inteiro, porque a notícia corria. Mesmo quem não lia, não sabia o que era Inconfidência, mexia. Mesmo quem não sabia o que era o Manifesto Mineiro, sabia que estava ocorrendo pressão e algum tipo de perseguição com pessoas que eram muito conhecidas. Que viraram heróis, né? E em alguns casos, essa repercussão mudou tanto, né, doutora Juliana? Você falou que alguns foram eleitos deputados, outros foram... viraram ministros do Supremo Tribunal Federal e até um desembargador aqui de Minas, Carlos Horta Pereira. Carlos Horta Pereira, exatamente. Que foi o mais jovem na época a assinar. É o mais jovem signatário do Manifesto dos Mineiros. Então, foi reconhecido o ato de coragem e muito bem compreendido o que foi ali declarado no Manifesto dos Mineiros. Salvo engano, a doutora vai me corrigir, o próprio Milton Campos, na primeira eleição, foi eleito governador. Exatamente. 47 foi eleito governador. Na primeira eleição de governador, o Milton Campos foi o articulador
do documento intelectualmente. Acaba sendo o primeiro governador de Minas. Exato. Olha a repercussão que o manifesto teve para os mineiros. Importante, né? Novos líderes, né, surgindo aí com essas mudanças e questionamentos, né, da situação política do país dessa época. Agora, doutora Juliana, a senhora falou de outros manifestos que surgiram após esse Manifesto dos Mineiros, mas antes do Manifesto dos Mineiros também houve outras situações, outras, não vou dizer manifestos, mas movimentos, reuniões, encontros que foram embriões desse movimento que cresceu até se consagrar o manifesto. Sim, eu tenho notícia já li a respeito de alguns encontros de advogados mineiros, em debate sobre a questão, a estrutura, né, política da época e reflexões a respeito de mudanças, proposituras para mudanças ou mesmo busca de solução para os conflitos da época. Tudo bem. Nós estamos na reta final já da nossa entrevista. Eu gostaria de ouvir a ambos aí sobre essa questão as lições do Manifesto dos Mineiros, né? Para os dias de hoje, por exemplo, né, quando a gente vê com tanta polarização, discurso de ódio, como é que isso pode estar nesse caldo, nessa cultura política brasileira? Doutor Dogal. Não, eu penso, para contextualizar o Manifesto de 80 anos, o mundo do Brasil era outro, né? E a forma que ele foi feito. Agora, se você de hoje em dia, se fosse perguntar, a população hoje é 4 vezes maior, os meios de comunicação são muito mais diluídos. Então, um manifesto hoje, mesmo que fosse com essa profundidade que ele teve, de ser uma leitura que mexia com o poder público, eu não sei se teria hoje tanto um sentido com tanta profundidade, porque são tantos meios de comunicação, são tantas mensagens, são tantas assinaturas, são tantas pessoas que escrevem, que não é um impacto, porque naquela época não se podia escrever. Então, há um fato físico, é que não existiam jornais, não existia rádio no interior. Então, você escrever e assinar era uma coisa de, assim, muita coragem. Você escrever um documento contra um governo, né, ditatorial e publicar aquilo na rua não era para qualquer um, né? Então, hoje você publicar xingando, ou ofendendo, ou criticando o governo, alguns setores do governo, mesmo de outros poderes, pode trazer problema. Mas acho que não é mais um momento do impacto ser a mesma coisa, né? A dinâmica da vida de hoje é diferente. Aquelas mensagens mesmo, eu digo aqui, muitas vezes, umas reflexões que eu faço, hoje o sentido de o que é democracia, cada um fala uma coisa, o que é democracia. Você fala o que é liberdade, cada um fala o que é liberdade de vários momentos, elogiam estados que são ditatoriais, como são estados democráticos. Então, a proliferação da mídia, né, que é normal pela internet, é um momento de comunicação, tudo isso trouxe uma proliferação de debate de conceitos, e às vezes até fracos, conceitos artificiais, conceitos provisórios, não são verdadeiros, não têm profundidade, como tinham aqueles homens daquela época, profundidade. Hoje falta um pouco isso. Então, você falar em democracia hoje serve para qualquer coisa. Você falar em liberdade hoje serve para qualquer coisa. Naquela época não era bem definido, porque o mundo vivia um Estado, né, muito bem definido, era um Estado totalitário, através do fascismo, do comunismo, do nazismo, e a democracia que estava em baixa. Tanto é que os Estados Unidos demorou a entrar na guerra. Os Estados Unidos entraram na guerra mesmo em 41, a guerra em 19. Então, o próprio Estados Unidos não queria entrar na guerra porque bombardearam lá o Havaí, o Japão. Acho que o sentido do manifesto hoje, eu acho que teria que ser um outro modelo, um outro pensamento, uma outra modalidade, um outro fisicamente. Eu não sei como seria. Aquele manifesto hoje não estaria repercussão, porque o mundo é outro. As eleições ficaram, né, doutora Juliana? E hoje, assim, as manifestações, elas são feitas em redes sociais, por qualquer razão. Cada um tem uma ideia sobre o que é democracia, sobre o que é política, enfim. Afinal de contas, a gente consegue vencer esse discurso de ódio, essas agressividades, essa polarização que se formou, como se não tivesse mais aquela pluralidade desejada e defendida. Eu acho que nós levaremos algum tempo para superar essa fase de discurso de ódio. E eu acredito que a conscientização da população, a sociedade como um todo, reconhecendo valores, aceitando mudanças, de uma forma ou de outra, trará, num futuro que eu espero seja próximo, um estado de mais paz social. Muito bem. Bom, eu conversei aqui com a desembargadora
Juliana Campos de Andrade, que é neta do ex-governador Milton Campos, também com o desembargador Dorgal Borges de Andrade, neto do ex-presidente da Câmara dos Deputados, José Bonifácio Lafayette de Andrade, eles que foram signatários do Manifesto dos Mineiros, que completou no mês passado de outubro 80 anos como o documento mais importante em defesa do Estado de Direito em todo o nosso país. Obrigado aos dois pela presença e a participação aqui em nossas entrevistas. Bom, a você que nos acompanha, você pode ver e rever essa entrevista no canal do YouTube. Deixe lá suas sugestões e comentários que serão muito bem-vindos. Obrigado e até a próxima.